Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Marcos 14, enquanto os irmãos estão procurando o texto da palavra, eu gostaria de glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome dele, porque é um Deus maravilhoso, pela oportunidade que ele nos dá de estar com os irmãos aqui reunidos no nome dele, e com a certeza da presença do Senhor aqui no nosso meio, amém? Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Marcos 14, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Os irmãos têm liberdade de sentar? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto do Evangelho de Marcos, aliás, esse acontecimento, né, esse registro da palavra de Deus, em que uma mulher, ela ungiu o Senhor Jesus com unguento. Essa ação de uma mulher ungir o Senhor Jesus com unguento, ela aconteceu pelo menos 2 vezes, é o que registra o Evangelho, a palavra de Deus. 2 ocasiões. E essas 2 ocasiões, elas são registradas nos 4 evangelhos. Então, por vezes, né, quando nós fazemos uma primeira leitura da palavra de Deus, nós nos indagamos, mas quem seria aquela mulher? Né? Será que são 4 mulheres? Porque aparece em 4 vezes, né, nos 4 evangelhos. Mas quando nós damos uma pequena aprofundada na palavra, e assim como ontem nós tivemos uma pregação maravilhosa aqui, na Santa Ceia que nós tivemos com os irmãos, o pastor ele comentou, porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, ela mesma se explica. Então nós conseguimos entender quem foram essas mulheres, né? E na verdade foram 4 registros, mas foram 2 mulheres, 2 ocasiões diferentes em que uma mulher, ela teve esse ato de ousadia, na verdade, de ungir o próprio Senhor Jesus. A primeira passagem que é registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, verso 37 e 38, diz respeito a uma mulher pecadora. Não é o caso desse último texto que nós lemos aqui, né? Então Jesus, ele estava, nessa ocasião, na casa de um fariseu. Fariseu eram pessoas religiosas da época, né? Era uma seita judaica que tinha... Obrigado, irmão. Então Jesus estava ali na casa de um fariseu e à mesa com os fariseus ali, e sempre quando Jesus se reunia, havia com ele os discípulos de Jesus. Jesus tinha sido convidado para a casa desse fariseu, e nós vemos, né, que naquela ocasião, as casas, elas ficavam abertas, né, no momento de refeição. Algumas pessoas que eram os convidados de maior honra, se sentavam à mesa,
Mas a casa ficava aberta porque as pessoas podiam entrar e alguns ficavam ao redor sem participar, mas podiam estar ali, tinha liberdade. E nessa primeira ocasião, que o fariseu ele recebe Jesus, entrou uma mulher pecadora, a palavra nos menciona isso, e ela vem por detrás de Jesus, e ela traz esse vaso de unguento, e não era um unguento qualquer, né? O termo unguento, né, muitas vezes as pessoas podem perguntar, mas o que é isso, né? Era um perfume de altíssimo valor. Esse perfume, ele não era feito em Israel, ele vinha de fora. Era um perfume que as pessoas tinham que ir lá nas montanhas do Himalaia, e tinha um tipo de planta que era colhida no alto das montanhas, uma coisa muito rara. Ela era moída e saía um aroma maravilhoso. Só que esse aroma, esse perfume, era muito comum entre reis, pelo preço, né? pelo valor daquele unguento. Então, reis eram ungidos. E as quantidades eram pequenininhas, né? Então, os irmãos imaginam, né? Os perfumes que a gente conhece na atualidade, um perfume muito caro, o que você faz com ele? Você pega um pouquinho, né? Coloca ali no pescoço, em alguns pontos estratégicos ali, para dar um aroma agradável, né? E, na verdade, essa mulher, ela entra com uma quantidade muito grande desse perfume. E ela traz, no que a palavra nos relata, num vaso específico chamado de vaso de alabastro. E nós vamos comentar um pouco, né? Porque cada menção da palavra de Deus, o Senhor quer falar muito aos nossos corações. Né? Então o Senhor ele já está visitando a igreja com o seu Espírito Santo a partir da exposição da palavra de Deus. Né? Para nós entendermos um pouco sobre a questão da adoração, da verdadeira adoração, né? E do plano de Deus para as nossas almas. E nessas histórias também o Senhor se revela a si mesmo quem Ele é. Ele também faz com que nós nos confrontemos com as nossas próprias vidas. Qual que é a nossa posição? Lembra que eu falei para os irmãos que nas casas assim tinha aquela mesa de refeição e nem todos eram convidados a sentar à mesa. Nem todos eram convidados. Mas muitos era aberto para que todos estivessem ali ao redor. E chega essa mulher e ela vai por trás de Jesus. Então imagina que era uma mesa, né, diferente do que a gente tem hoje, né? É uma mesa bem baixinha e as pessoas ficavam quase que deitadas, né? E mais ou menos assim com o braço direito apoiado numa mesa, os pés para trás. Ela chega por trás com esse unguento e ela solta os cabelos e começa a passar esse unguento nos pés de Jesus. Os irmãos têm ideia, porque, olha, quando aquele cheiro, né, do unguento que invadiu aquela casa, as pessoas começaram a razoar. E o próprio fariseu, né, o Simão fariseu, e olha, o nome Simão era como José, para nossos dias aqui, né, entre os brasileiros ou entre os espanhóis, né, é um nome muito comum. Então, por isso que às vezes na palavra ele identifica. Então, esse Simão fariseu, ele estava lá, convidou Jesus para ir para a casa dele, né, e ele começou a pensar consigo mesmo, o próprio Simão fariseu, né. Isso é interessante porque muitas vezes nós vemos a casa do Senhor e nós temos as nossas expectativas, né? Porque a presença de Deus é real no nosso meio, e nós começamos a usar a nossa razão, né? Pensar, olha, essa situação aqui, será que é uma situação ideal do que está acontecendo, né? Porque era uma situação meio de escândalo até. Primeiro porque aquela mulher notoriamente era conhecida como uma pecadora. Ela provavelmente era uma prostituta, né? E que ela entra. Mas com certeza, quando nós estudamos, né, a palavra de Deus, nós sabemos que aquela mulher, ela foi impactada grandemente pela presença do Senhor Jesus. Por algo que o Senhor Jesus fez na vida dela, que gerou uma gratidão no seu coração, muito maior do que muitas pessoas que estavam ali sentadas ao redor de Jesus, à mesa com Jesus. E aí o Simão fariseu ele começou a pensar, olha, esse que está conosco aqui, se ele fosse profeta, ele jamais permitiria que essa mulher tocasse nele. Porque os fariseus, eles seguiam muito as regras e as leis do Senhor, né? E a questão da mulher, em primeiro lugar, né? De tocar no mestre, porque Jesus era um mestre, um rabino, né? Então, tinha muito aquele negócio da mulher não poder tocar. Se a mulher tivesse naqueles períodos, a pessoa se tornaria impuro e estaria inelegível para, por exemplo, dirigir um culto, né? E ele pensou com ele mesmo, né? Olha, se fosse profeta, porque ainda assim ele tinha uma visão distorcida a respeito de Jesus, né? Porque Jesus não era simplesmente um profeta,
Jesus é o próprio Filho de Deus, né? E ele pegou, pensou e imagina, eu começo a imaginar Jesus, né? Porque na humanidade de Jesus, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E essas duas naturezas que conviviam numa única pessoa, né? Para nós seria um grande problema isso, porque Jesus ele sabia e sabe o que está nos nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que passa na nossa mente, ele está dentro da nossa mente, ele sabe exatamente as intenções dos homens. Imagina Jesus estar sentado e ele vê toda aquela situação. Ele foi convidado para ir na casa de Simão. Simão fariseu, ele não tinha seguido as regras e os protocolos que existiam na cultura judaica e na cultura do Oriente Médio, de receber as pessoas, né, de receber bem as pessoas em suas casas, porque as pessoas andavam nas ruas e havia muita poeira, o sol escaldante. Então era natural, quando alguém visitava a casa de alguém, ter as pessoas que serviam na casa e ela lavava os pés das pessoas, né? Principalmente o convidado de honra, lavar os seus pés. Imagina você caminhar no deserto, né? Aquelas tempestades de areia, o cabelo ficava embaraçado e as pessoas passavam óleo na cabeça das pessoas. Isso era natural, era uma expectativa normal quando se visitava, quando alguém visitava a casa de um hebreu, né? de um israelita, de ter essas honrarias. No entanto, não fizeram nada disso com Jesus. Muitas vezes as pessoas estão ao redor, né? Estão ao redor da mesa de Jesus e não dão o devido tratamento ao Rei da Glória. E as pessoas estavam ali e aí Jesus na ocasião fala assim: Simão, sabendo do que ele estava pensando, Simão, rapaz, eu vou te contar, tem uma coisa para te dizer, né? Então Jesus começa a falar, mesmo com aquelas pessoas que se achegam à presença do Senhor e querem achar sempre uma coisa errada que está acontecendo, né? Porque olha, Jesus devia ter repreendido ela, sabendo, né? Sendo profeta como ele é, sabendo da história dela, tinha que ter expulsado ela daqui. Aí Jesus ele confronta Simão com uma pequena parábola. Ô Simão, tem uma coisa para te dizer. Olha, tinham duas pessoas que estavam devendo. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. E os denários era o valor de um dia de trabalho das pessoas, né? E aí o dono, né, da dívida ali, o credor, chegou e perdoou a dívida dos dois. De quem devia 500 denários e de quem devia 50 denários. Eu te pergunto uma coisa, Simão, quem vai amar mais esse senhor? O que foi perdoado do 500 denários ou do de 50 denários? Aí Simão, sabe do que era, olha, eu acho que o que devia mais, o que devia mais, deve amar mais aquele senhor. E aí ele fala assim: olha, você julgou bem, Simão. Quem deve mais, vai amar mais. Então, Simão, ele pega e olha para a mulher e fala assim: olha, eu vim aqui na tua casa, entrei e você não lavou meus pés. Você não passou óleo nos meus cabelos, né? Você não me deu um ósculo, você não me deu um beijo. E esse negócio de dar um beijo, né, quando você chega, né, na casa de alguém, isso é você considerar pelo menos a pessoa como teu igual, né? Então você dá um beijo, você não dá um beijo na pessoa que você não conhece, ou que você não tem proximidade, né? E essa mulher aí começa a fazer a comparação com aquela mulher. O que ela fez? Olha, ela desde que ela chegou, ela pegou, começou a chorar, ela chorava, né, diante dos pés de Jesus, né, e ela pegava o cabelo dela e enxugava os pés dela, e ela jogou aquele unguento, que é caríssimo, né, esse nardo, né, que era um unguento puro, que era usado para reis e tudo, e ela está aqui esse tempo todo fazendo isso comigo, né? Então ele confronta Simão. Agora nós voltando, né, voltando agora para o texto que nós lemos, da outra mulher, que é diferente dessa. Essa nós vimos que foi aquela que teve um impacto daquilo que Jesus fez por ela, né, que provavelmente ela era uma pessoa muito pecadora, e Jesus deve ter feito algo que ela se sentiu perdoada, e Jesus fala: filha, vai em paz, né? Os teus pecados são perdoados. Os teus pecados são perdoados. Imagina uma pessoa que era pecadora, todo mundo julgava ela, e ele perdoa os pecados dela. E aí ficou um alvoroço ali naquela casa, porque falou assim: mas quem é este que até pecados ele perdoa? Então nós vemos essa figura dessa mulher. E a Bíblia nos fala, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, que fala de mulher,
nós temos que prestar atenção, porque ali o Senhor está falando na sua palavra a respeito da igreja, né? E nós vamos continuar nesse pensamento. Aí nós temos essa segunda parte, essa segunda mulher que nós lemos no texto, que era a irmã de Lázaro, né? Ali nós estamos chegando no final do ministério do Senhor Jesus, os últimos dias que Jesus estava no seu ministério aqui na terra. E nós sabemos que tinha acontecido recentemente a ressurreição de Lázaro, que foi um evento extraordinário, né? Um evento em que foi um milagre público do Senhor Jesus, né? Que foi o 7º milagre, né? Que João conta como o 7º milagre, que foi uma marca do ministério do Senhor Jesus. Nunca tinha acontecido na história de Israel haver uma ressurreição. Já haviam ressurreições, né? No tempo de Elias, no tempo de Eliseu, houveram ressurreições, né? Jesus mesmo tinha operado ressurreições no seu ministério, através ali da filha de Jairo e através do filho da viúva de Naim, né? Só que o tempo que Lázaro ficou morto, né, e já ter sido levado para a sepultura, isso era extraordinário, porque tinham passado 4 dias. 4 dias. E a palavra diz que Marta e Maria é essa moça que nós falamos no texto, elas eram amigas de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Eles tinham um relacionamento íntimo com Jesus. E tiveram essa experiência extraordinária, né? Porque quando Lázaro fica doente, né, Maria e Marta pede para avisar Jesus. Olha, manda um mensageiro e fala assim, olha, avisa para Jesus que aquele a quem ele ama está enfermo. E quando o mensageiro chega para Jesus, Jesus fala para ele, olha, fala para Marta e Maria ficarem tranquilas, porque essa enfermidade não é para a morte. Só que pelo estudo ali da palavra, nós vemos que quando Marta e Maria mandou o mensageiro, provavelmente quando ele saiu para ir avisar Jesus, Lázaro já tinha morrido. O mensageiro volta e chega assim, olha Marta e Maria, Jesus falou para vocês ficarem tranquilas, porque essa doença de Lázaro não é para a morte. Só que Lázaro estava morto. Olha que contradição. Olha que situação, né? Porque muitas vezes nós estamos ali diante do Senhor Jesus, Jesus cura, Jesus salva, nós somos íntimos dele, né? Então Jesus, tinham certeza que se Jesus estivesse ali quando Lázaro estava enfermo, Lázaro seria curado, né? E o mensageiro volta com a mensagem que Jesus falou assim, não é para a morte, mas já estava morto. Já estava morto há pelo menos 2 dias nessa ocasião que o mensageiro voltou. E aí depois, no 4º dia, chega Jesus, e aí Marta e Maria se lançam aos pés de Jesus, né? Falam assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é interessante que Maria, ela se lança aos pés de Jesus falando isso, né? E Jesus falou assim, olha, se você crer, você verá a glória de Deus. E Jesus vai lá e opera esse milagre da ressurreição de Lázaro. Então passou esse tempo, Lázaro estava vivo e chegou na casa desse Simão, que é agora chamado na palavra como Simão leproso. Simão leproso. Então pensa bem, se Simão ele tinha essa alcunha, esse apelido de leproso, significa que ele não estava mais leproso, porque senão ele não estaria no convívio ali com as pessoas, concorda comigo? Mas ele estava ali, ele provavelmente era o dono da casa. Jesus também foi convidado para estar ali naquele lugar, os discípulos estavam ao redor de Jesus, e de repente chega Maria, irmã de Lázaro, né, que também chegou com esse vaso de alabastro, uma situação operacional muito semelhante àquela outra mulher, e ela vai lá e a palavra diz que ela quebra o vaso. Em João, ele detalha a quantidade de perfume que tinha ali. Era mais ou menos meio litro de perfume. 1 libra de perfume. Imagina, os irmãos conseguem imaginar meio litro de perfume. Ela pega aquele vaso e ela quebra o vaso, né? E ela quebrou aquele vaso para ter certeza do quê? De que tudo ia ser derramado, que não ia sobrar uma gota com ela. Ela vai lá e unge a cabeça de Jesus, né? E todo o seu corpo. E ali começou de novo um alvoroço entre as pessoas. Olha, que coisa escandalosa é essa, né? Porque se pegasse esse valor, né, e você vendesse, por exemplo, né, e aí já teve um que tinha um conhecimento bom de dinheiro ali, que era Judas Iscariotes, olha, seria vendido por 300 denários, ou mais de 300 denários, ou seja, o período de trabalho de 1 ano de um trabalhador. Esse dinheiro podia ser pego e usado, por exemplo, para dar aos pobres. Quer dizer,
na verdade, as pessoas começaram, e começou um alvoroço ali, né? As pessoas, quando a gente observa, elas criticaram aquela atitude da Maria, não pelo que ela fez, mas para quem ela fez. Vocês viram que coisa interessante? Né? Porque Judas, né, ele na verdade estava interessado no quê? Daquele dinheiro que viesse para o bolso dele, né, e com a pretensão de, não, vamos dar para os pobres, mas ele estava interessado no dinheiro. Então a ação dela não foi o problema, porque a gente sabe que tem muita gente que gasta muito dinheiro, sim ou não? Você vê a pessoa, não, olha, a pessoa é extravagante ali, né, ela compra carros novos, né, uma casa luxuosa e tal, e está tudo bem. Agora, se a pessoa faz algo para Deus, aí começa a ser alvo da crítica. Meus irmãos, não tem como você servir a Deus sem ter críticas, né? Você começou a servir o Senhor, começam as críticas. Por que você está fazendo isso? Por que agora você está fazendo? Você estava acostumado a sair, a fazer, a passear, a viajar, a gastar dinheiro com isso, com aquilo, e agora você só se dedica à obra do Senhor. É uma crítica porque você está dirigindo aquilo para Deus e não para outras coisas. A crítica está nisso. E aí, meus irmãos, Jesus, mais uma vez, ele fala o seguinte: olha, vocês deixem ela em paz, né? Porque ela fez aquela ação que ela fez, porque na verdade, ela acreditou no que Jesus falou. Mas como assim, meu irmão? Jesus já havia falado para ela e para os discípulos que ele havia de morrer, havia de padecer e ser entregue nas mãos ali dos romanos, né, e pelos principais dos povos, para ser morto e crucificado. Essa parte da história do plano de Deus, isso não agradava a ninguém. Até onde ser Jesus, o Filho de Deus, o Messias e o Rei de Israel, isso agradava muito a todos. Todos os discípulos estavam do lado ali. É bom você estar do lado do cara que vai ser o rei, verdade ou não? Rapaz, eu quero ficar perto do rei, porque porventura quando ele se tornar rei, realmente, eu vou ter um bom cargo ali do lado dele. Então, mexer com as emoções das pessoas, né? E com os desejos que as pessoas têm de se dar bem em determinada situação. Agora, aquela história de Jesus, né, que era todo poderoso, ele morrer, aquilo não estava agradando as pessoas, não. Aquilo não estava agradando os discípulos. E as pessoas estavam ali, eles sabiam, eles estavam há 6 dias da Páscoa, estavam indo para Jerusalém e sabiam, olha, não vai dar bom esse negócio, não vai dar, vai ser chegar lá, e os fariseus, eles já estavam preparando tudo para pegar Jesus em uma situação de dolo, para prender Jesus e matar Jesus. Inclusive as pessoas que tinham sido testemunhas da ressurreição de Lázaro, né? Muitos quando viram Jesus botando Lázaro para viver de novo, muitos creram, mas muitos, ao invés de seguir Jesus, foram lá denunciar a situação para o Sinédrio e para os fariseus, para ainda mais botar fogo na coisa e falar assim, olha, vamos matar ele, porque o que acontece é o seguinte, esses sinais que Jesus está fazendo, não tem jeito, vai dar uma revolução aqui em Roma. Roma vai partir para cima da gente e vai tirar os nossos benefícios aqui, como o pessoal do Sinédrio, né, as posições políticas que eles tinham. Vai dar problema isso daqui. E aí o sumo sacerdote de Israel falou assim, olha, vocês não sabem que é necessário que uma pessoa morra para que toda a nação, né, seja salva? E ele falou isso, né, e a palavra reforça, de que ele não falou isso por bondade dele ou por ser um seguidor de Deus, né, da lei de Deus, e sim, porque ele queria garantir o seu posicionamento ali político, né? Então tudo estava armado para que isso acontecesse, as pessoas estavam cientes, só que Maria, ela creu verdadeiramente. Por quê? Porque ela fez aquele ato dela, e Jesus confirma isso, né, porque ela creu que Jesus ia morrer, e ela enxergou Jesus como rei. Por quê? Porque aquele nardo, aquele unguento, ele era dedicado aos reis. Só que era dedicado aos reis em porções pequenas. E ela vai lá e quebra todo aquele alabastro, demonstrando que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela foi lá e creu. Ela creu no Senhor Jesus e ela passa aquele óleo em Jesus. E Jesus falou assim, ela fez isso antecipando a minha morte. Porque também era usado parte do unguento, quando a pessoa morria, né, uma pessoa importante, uma pessoa
de muitas posses, era colocado um unguento para que o cheiro, né, do morto não ficasse desagradável, e o unguento ali dava uma segurada, né? Então ela fez isso antecipadamente. E aí nós vamos ver a ação dessa mulher, porque Jesus nos falou aqui, olha, aonde for pregado o evangelho, em todas as partes do mundo, essa ação dessa mulher vai ser mencionada para a sua honra. Não foi isso que Jesus falou? E mais uma vez a profecia de Jesus se cumpriu, porque nós estamos falando aqui, mais de 2000 anos depois, sobre a ação dessa mulher, né? Mas o que acontece? Ela vai lá e considera ele como rei, né? Passa aquele nardo, e nós sabemos que várias mulheres, né, naquela época, elas eram fundamentais no ministério de Jesus. A palavra diz que mulheres como Maria Madalena, como Susana, como Joana e muitas outras mulheres que foram impactadas, né, pelo que Jesus fez na vida delas. Maria Madalena, por exemplo, foi expulso 7 demônios da vida dela, outros foram curas, e elas trabalhavam e sustentavam a obra do Senhor com o trabalho delas, o trabalho das mulheres. Olha que coisa interessante, o trabalho das mulheres sustentava a obra, e a obra do Senhor era assim: eles saíam da Galileia. A Galileia tinha 204 cidades, com mais de 15 mil habitantes cada uma. Imagina que as pessoas que estavam com Jesus eram em torno de 30 a 40 pessoas. Alguém consegue fazer conta aí? Você fazer viagens, né, com 30 a 40 pessoas, toda a questão de suprimento disso, alimentação, lavar roupa, cuidar das coisas, isso custa dinheiro ou não? Alguém faz algum planejamento de viagem sem ter recursos para fazer as coisas? Não, né? Aquelas mulheres, elas, com o trabalho delas, por exemplo, elas vestiam Jesus. E a palavra diz que as vestes de Jesus eram maravilhosas. Tanto que as vestes deles foram disputadas pelos romanos, depois da morte dele, porque era uma veste caríssima. E tudo isso custava dinheiro. Imagina essa locomoção, né? Essa última Páscoa, essas mulheres saíram lá da Galileia até Jerusalém a pé. Eu sei que muitos daqui vieram de longe, mas nós viemos em carros confortáveis, né? As pessoas iam a pé, e com toda essa questão do suprimento que era necessário para chegar até Jerusalém. E elas foram para Jerusalém sabendo que Jesus ia morrer. Olha que coisa, se não parece uma loucura, né? Porque ao invés de chegar, não, nós vamos lá e nós vamos levantar Jesus como rei e vamos estabelecer o reinado, não, elas iam para que Jesus fosse morto. Todos ouviam isso, mas as pessoas não queriam aceitar esse tipo de coisa, e ela aceitou. Maria, ela aceitou. Jesus falou assim: olha, vocês não molestem Maria, porque ela fez o que pôde. Está escrito aqui na palavra, Maria fez o que pôde. E quando eu li isso, eu comecei a me constranger comigo mesmo. Eu penso assim: será que eu estou fazendo tudo o que eu posso na obra do Senhor? Será que as coisas que eu estou fazendo são, sabe, dignas daquele Deus Todo-Poderoso que me tirou da onde eu estava, da situação que eu estava, para me assentar junto aos príncipes do Senhor e poder pregar a palavra de Deus? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso para a obra de Deus? E ela fez o que ela podia. Só que Jesus falou o seguinte: ela se antecipou, né? Ou seja, ela fez num tempo, né? E nós sabemos que a obra de Deus, em tudo, nós temos um tempo para se fazer as coisas, né? O pastor estava falando hoje aqui, né? O tempo de Deus e o tempo do homem. Deus trabalha com o Kairos, né? Que é como se fossem estações, né? Olha, esse é o tempo. Nós vivemos no tempo aceitável do Senhor, o tempo da graça, o tempo que ainda é possível. Nós temos a redenção através da pessoa do Senhor Jesus, se nós crermos, assim como Maria creu que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. Muitos sabiam que ele era o Filho de Deus, mas não compreendiam. Maria compreendeu, e ela pegou, sabendo que ele ia morrer, ela passou esse unguento, né? E ele falou assim: ela está fazendo isso aí por causa da minha sepultura. Porque os irmãos vão pensar o seguinte: quando Jesus chegou em Jerusalém e ele foi morto, os irmãos sabem disso, ele foi morto. Os irmãos sabem que horas? Lembram que horas que ele foi morto? Às 3 horas da tarde, né? Isso era numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. O Shabat ia começar às 6 da tarde, que é quando começava a baixar o sol. Pouco tempo, não é? Entre a morte de Jesus, e eles tinham que correr para sepultar Jesus. Eles tinham 3 horas para sepultar Jesus. Era muito rápido. E aí quando morreu ali, falaram: não, então não era assim, pega o corpo de Jesus e... Não, tinha que pedir permissão para o governador. E não é todo mundo que tinha acesso ao governador. Chama José de Arimateia, vai lá falar com o governador. Olha, Pilatos,
Eu quero o corpo de Jesus para colocar numa sepultura que eu tenho, que é minha, mas como eu não morri, eu quero dar para Jesus. Posso pegar o corpo? Pilatos falou, olha, só pode se fazer se eu tiver certeza que ele morreu. Não, mas ele morreu sim. Não, traz o centurião que estava lá para saber se ele morreu mesmo. Toda uma tramitação, imagina, tudo feito às pressas, né? Compra um pano para enrolar Jesus. Aí levam lá para a sepultura. E aquelas mulheres, né, que faziam parte do ministério de Jesus, elas acompanharam tudo isso. Os discípulos, a maioria deles não acompanharam. Vocês não sabiam disso? Apenas João estava ali presente quando Jesus foi crucificado. A maioria saiu correndo com medo. E aquelas mulheres observando tudo isso. Olha, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: aquelas mulheres, elas trabalharam na obra do Senhor, né? E aí elas viram que a coisa estava apertada, levaram Jesus para ser sepultado, ia começar o sábado, não podia fazer mais nada. E agora, como é que nós vamos fazer para passar um unguento em Jesus? Não tinha tempo. Não tinha tempo. Maria fez no tempo certo. No tempo certo. Elas quiseram fazer de tudo, mas elas não tiveram o tempo certo para fazer as coisas. Tanto que quando Jesus foi sepultado ali, aí começou o Shabat, elas só puderam, no domingo de manhã, cedinho, elas se levantaram, aí tiveram que ir no mercado, comprar um unguento, comprar o nardo lá, né, para passar no Senhor Jesus. E quando elas chegaram, né, ali no sepulcro de Jesus, o que aconteceu? A pedra estava removida, Jesus não estava lá. Aquela ação que elas queriam ter feito, elas não podiam fazer, porque tem um tempo para se fazer todas as coisas, para bem ou para mal, na obra do Senhor. Só para lembrar, né, o Zaqueu, quando ele queria ver Jesus, ele era um publicano, um pecador, ele falou, não, ele morava em Jericó, eu vou ficar numa figueira alta. Quando Jesus passava, ficou olhando ele por cima ali, né, só para observar Jesus passando, né? Aí Jesus falou assim, Zaqueu, desce depressa. Aí Zaqueu sai dessa posição, né, de estar no alto, ver Jesus, né, de cima para baixo, e ele vai na posição certa, que Zaqueu era pequenininho, né, Jesus olhando para ele, entendeu? Se Zaqueu não tivesse tido essa ação, né, Zaqueu não ia ser perdoado por Jesus, porque era a última vez que Jesus passava em Jericó. Tudo tem um tempo. Nós não sabemos o quanto de tempo nós temos ainda vivos. Você não sabia disso? A vida é um sopro, é um conto ligeiro. O tempo aceitável é agora. A obra do Senhor está aí, e Ele está olhando para cada um de nós. Imagina, né, que nós estamos aqui presentes, e Ele é o Senhor que conhece todas as coisas. Ele sabe o que cada um de nós está pensando aqui, durante a pregação dessa palavra. Será que é isso mesmo? Será que essa palavra, quando começou a ser falada, né? Será que é um momento agora que o irmão está trazendo assim, olha pessoal, vamos pegar todas as nossas posses e deixar na presença do Senhor, e assim nós vamos ser bem aceitos pelo nosso Deus. Eu posso dizer uma coisa para vocês não vão fazer isso mesmo que eu fizesse. Nenhum de nós, nem eu mesmo, venderia todas as minhas posses e colocaria no altar de Deus. Vocês não fariam, mas ela fez. Maria fez. E é interessante que tenha sido uma mulher, né? Porque os homens não fazem isso. Quando Jesus teve um contato com um jovem que era rico e que era seguidor da palavra de Deus, e ele chega para Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Né? Aí Jesus falou, olha, segue os mandamentos ali. Não, eu tenho seguido isso desde a minha juventude. Então tá bom, então faz o seguinte, vende tudo que você tem e me segue. Entristeceu o homem. Ele falou assim, não dá, eu não posso fazer isso. Eu acho que cada um de nós está pensando assim, eu não posso fazer isso. Né? Eu não posso vender tudo que eu tenho e dar para a obra do Senhor. Mas Maria fez isso. E Maria fez isso porque ela tipifica a igreja de Cristo. A igreja do Senhor. A função da igreja do Senhor, tudo que a igreja faz é aos pés do Senhor. Tudo que a igreja faz é entregue a Deus. Nós individualmente não podemos fazer isso, mas nós como igreja de Cristo, nós viemos diante do altar de Deus e nós entregamos tudo como igreja aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava conversando com o pastor ontem, a gente estava vendo esse negócio das comemorações do aniversário da igreja, 30 anos da igreja aqui. Aí tinha um pastor ancião falando da caminhada da igreja, a questão das missões, né? O trabalho que a igreja faz em vários países aí, onde as pessoas vivem na miséria e tudo, e os recursos que são necessários para isso. Aí o pastor comentou, olha, Raul, conversou com o nosso pastor presidente, olha, 25% de tudo que a igreja arrecada é dedicado a missões. 25%.
75% para administração, assim como aquelas mulheres, né, cuidavam da administração da obra do Senhor Jesus, né, do ministério do Senhor Jesus, né, a igreja também tem que cuidar daquelas pessoas que trabalham na obra do Senhor. E o pastor falou uma coisa muito interessante, olha, hoje é 25% vai para missões, eu quero no futuro que seja 75% para missão. Ou seja, é 75% para missão e 25% para cuidar da obra do Senhor, das necessidades da igreja. A igreja faz isso. A igreja, por isso que a Maria, ela vai lá e quebra o vaso de alabastro, porque não sobra nada, não sobra nada. Tudo é dedicado ao nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Então Deus não precisa do seu dinheiro. Deus, ele é o dono de todo ouro e de toda prata, né? Mas nós entramos, né? Nós antes de sermos qualquer coisa, antes quando nós estávamos como inimigos de Deus, no mundo do pecado, né? Numa vida de iniquidade, nós estávamos indo para um charco, estávamos num charco de lama. Deus nos amou naquela situação. Ele não nos amou no nosso melhor dia, como o pastor nos falou hoje também na Escola Bíblica Dominical. Não foi no melhor dia da sua formatura, do seu casamento, de um grande acontecimento, de uma grande venda que você fez, você estava todo contente, que Deus te amou. Não, Ele te amou quando você estava no lodo, na lama, quando você não valia nada, nem aos olhos de você mesmo, nem aos olhos das pessoas. Ele foi lá e te amou primeiro. Jesus estava naquela casa e ele sabia que Judas Iscariotes ia trair ele. E era Judas que estava falando, olha, esse negócio desse dinheiro aqui, a crítica, né? Como as coisas de Deus, como é o modo operandi de Deus, né? As pessoas têm suas críticas, não, eu faria diferente. Eu acho que cada discípulo tinha uma fórmula maravilhosa para que Jesus tivesse ali o ministério dele e o reinado dele. Cada um de nós, por exemplo, também tem essa fórmula, né? Então, se fosse eu, o pastor presidente, eu faria dessa forma aqui, muito melhor do que o pastor Joel Costa está fazendo. Mas só que o que nós temos que entender é que a obra não é de homens, a obra é de Deus. Jesus, ele não rejeitou nenhuma das pessoas que estavam naquela mesa, não sabiam? Nem as que estavam sentadas ao redor, muitas com intenções diferentes, né, do que realmente, né, Jesus tinha como propósito, e nem as pessoas que estavam ao redor que não podiam se beneficiar da comida da mesa. Jesus não rejeitou ninguém. Ele podia falar assim, Judas, rapaz, você vai me trair. Judas, você vai me trair. Assim como ele falou para Pedro. Pedro falou assim, não, eu vou estar contigo, mestre, mesmo que eu tenha que morrer pelo Senhor. Falou, Pedro, hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Tu vais me negar. Jesus sabia, e é interessante, né? Só um Deus todo-poderoso e bondoso como o nosso, né? Ele pode olhar para nós e ver todas as nossas intenções, todos os nossos planos, todos os nossos... E ainda assim Ele nos amar, ainda assim ele se alegrar da nossa presença ali. Não parece nenhum momento que Jesus fala assim, rapaz, não, essa pessoa aqui não, essa não tem direito de estar ao meu lado, tem direito de estar ouvindo o que eu estou falando. Ali quando ele multiplicou o pão e peixes, tinham 15 mil pessoas de todas as nacionalidades, vocês podem imaginar, de todos os problemas, pessoas endemoniadas, pessoas que eram ladrões, que eram salteadores, tudo, religiosos, tinha tudo. Ele não rejeitou ninguém. Ele não rejeitou ninguém. Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Esse é o Rei da Glória, Jesus Cristo. Então nós vemos ali, nessa passagem do Evangelho do Senhor, o Senhor se revelando, né, como o Rei, né, porque quando todos não entenderam, né, e aquela mulher, a igreja, tipificando a igreja de Cristo, ela colocou Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, de toda a nossa adoração. Por isso, meus irmãos, essa palavra é para que o Senhor, e Ele certamente está fazendo isso, Ele está visitando os nossos corações, as nossas mentes, nos transformando, nos colocando, né, numa situação muitas vezes de confronto, né? De confronto no sentido seguinte, aonde nós estamos posicionados, né? Nós estamos à cerca, hoje nós vamos ter aqui um período de ceia, né? Aqueles que não puderam se beneficiar da ceia que houve ontem, nós vamos fazer uma ceia agora, e o Senhor Jesus conhece as nossas intenções, e daquelas pessoas que estavam ali, muitas foram beneficiadas pelos milagres de Jesus, provavelmente esse Simão leproso, né? Porque
olha, nunca tinha sido curado um leproso em Israel. Desde que foi estabelecida a lei em Levíticos, 1500 anos antes de Jesus, nunca um israelita foi curado de lepra. E Jesus, numa tacada só, curou 10 leprosos. Foi um tumulto ali no templo de Israel, porque todos os leprosos ali levando as ofertas, né, da questão da lepra, e os sacerdotes, olha, eles sabiam que estava na lei, né, mas não sabiam o que fazer. 10 de repente. Então Simão estava ali, e ele foi beneficiado por Jesus, senão ele não estaria ali na mesa, né? Então certamente foi Jesus que curou aquele homem da lepra. Outras pessoas que foram beneficiadas, todos estavam ali. E outros que ouviam esse milagre de Jesus se posicionaram para matar Jesus, para se opor à obra de Cristo. Onde nós estamos nisso? Nós vamos crer no Senhor Jesus? Nós vamos nos opor à obra de Jesus? Porque não existe mais a terceira opção. Ou nós cremos em Jesus, em tudo aquilo que Ele é, o que Ele falou, e que Ele falou antes também no Antigo Testamento, através da sua palavra, né? Porque Ele mesmo que foi quem registrou as coisas que aconteceriam, que se cumpririam nele mesmo. E os discípulos ouviram Jesus falando, né? Porque uma coisa é você ler do que está escrito, e outra coisa é Jesus, Ele mesmo falar e cumprir aquilo que foi escrito. Qual que é a sua posição hoje, né? Então, nós vivemos nesse tempo. Aproveite o tempo, o kairos de Deus, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, mas hoje Deus é propício. Então, se porventura você ainda não creu que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, hoje é o dia, hoje é o momento. O Senhor está aqui presente e Ele não vai rejeitar ninguém que se apresente na presença dEle. Ele nunca fez isso e nunca fará, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes você conhece o Senhor Jesus, você está próximo dEle, mas você tem uma visão ainda equivocada. Isso é normal, é natural. Porque a caminhada do servo do Senhor, a palavra diz que é como a luz da aurora, que ela vai clareando aos poucos até se tornar dia perfeito. Então você está no caminho e você precisa se aproximar mais. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa se aprofundar no Evangelho de Cristo. E você precisa também ser um vaso de bênção para levar essa mensagem para outras pessoas que ainda não ouviram falar que há salvação no nome do Senhor Jesus, e somente nesse nome. E você quer chegar mais perto, e você não está conseguindo ainda, como aquele rapaz, né? Olha, eu tenho muitas posses, eu tenho muito trabalho, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho como seguir Jesus. E você precisa, né, ser quebrado ali, derramado na presença do Senhor, não com o seu dinheiro, não, mas é com a sua dedicação, com o seu amor, né? A sua gratidão. Meus irmãos, as pessoas não tem problema nenhum, a maioria das pessoas não tem problema nenhum em receber benefícios de Jesus, de receber um milagre, de receber uma cura, uma porta aberta de emprego. O que as pessoas têm problema é com a gratidão. A gratidão, e não há nada que nós possamos fazer para Deus que vá comover o coração do Senhor com obras que nós possamos fazer. Porque Ele falou assim, olha, as pessoas estão preocupadas, mas e os pobres? Os pobres, eles vão sempre existir. E você pode fazer quando você quiser. Você deve fazer isso, porque uma alma lavada e remida no sangue de Jesus, a gratidão abunda em nosso coração de tamanha forma que você não vai conseguir ver a pessoa ali sofrendo e nu e passando necessidades, e você vai ser indiferente. Você pode fazer isso quando você quiser, né? E você não tem problema nenhum com isso. Tem muita gente que faz isso e não são crentes em Deus, e estão fazendo bem, estão fazendo certo. Mas a questão, meus irmãos, a caminhada que nós temos não é uma caminhada para as coisas dessa vida. A caminhada que nós estamos fazendo tem um destino certo, e esse destino é o céu. São coisas eternas. Então, gaste um pouco mais do seu tempo, né? Não só para as coisas daqui, do pão dessa terra, mas para as coisas que vão ter efeitos eternos. Aquela mulher, ela fez algo que teve uma projeção na eternidade. Na eternidade. O trabalho da igreja, ela tem esse trabalho que tem essa projeção na eternidade. Tudo que nós fazemos aqui é porque nós queremos ir para o céu, porque nós queremos que o irmão, que a irmã vá para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, essa é uma palavra de alegria. As pessoas estavam tensas, estavam tristes, mas Jesus estava firme. Jesus estava firme no seu propósito. Ele sabia o que ele ia passar. Isso é duro, né? Esse controle,
né, da humanidade de Jesus, que nós não temos controle, porque a primeira dificuldade que nós temos na caminhada, a gente já fica desesperado, quer jogar as coisas para o ar, não vale a pena, eu acho que Jesus não está ouvindo, o silêncio de Deus, né? A gente vê tantas vezes as pessoas sendo curadas tal, e eu não sou curado, eu não tenho a porta aberta, né? Eu quero agora, eu quero que as coisas se resolvam agora. E aí Deus, Ele tem o seu Kairos, né? Não é o seu Cronos, né? Nós estamos contando os tempos pelos segundos, né? E Deus não pelas estações. Pelas estações. Entre no tempo de Deus, confie nele, entregue a sua alma, entregue a sua vida sem restrições, porque por vezes você guarda os seus pecados de estimação, né? Porque a gente tenta dar uma limpada, não, vou dar uma limpada aqui nas coisas piores, né? Pelo menos nas coisas que as pessoas estão vendo, eu vou dar uma ajeitada, né? E aí você quer guardar aquelas coisas que, não, Senhor, não toca aqui não, Senhor, não toca aqui não, que aqui dói para mim, essa mágoa, eu quero continuar com essa mágoa aqui no coração, aquela pessoa que me falou aquela palavra, e eu não vou perdoar, não tem jeito, olha, mas eu quero seguir o Senhor, eu quero ouvir, eu gosto de cantar louvor ao Senhor, mas eu não quero que o Senhor venha mexer nessa parte do meu coração aqui que está doendo, mas eu estou gostando dessa dor, parece que eu gosto dessa dor, eu quero até alimentar um pouquinho mais ela. Não toca ali, Senhor, não toca ali. E hoje é o dia para você abrir o seu coração. Deixa Jesus tocar em você. Aquela mulher foi aos pés do Senhor. Vai aos pés do Senhor, né? Nós não podemos ver Jesus de cima para baixo. É de baixo para cima, né? Quando Jesus morreu, o véu do templo que separava o povo do lugar santíssimo, que é a presença de Deus, era um véu grosso, feito de peles de animais. Quando Jesus morreu, aquele véu foi partido de alto a baixo. É de cima para baixo que vem as coisas, não é daqui para cima, é de cima para baixo. Ele foi aberto e nos deu esse acesso maravilhoso. O Rei da Glória está aqui. Maria e Marta estavam certos. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. É verdade. Se Jesus estivesse ali, Lázaro não tinha morrido, Lázaro tinha sido curado, e não tinha acontecido esse milagre maravilhoso da ressurreição no 4º dia. Jesus tem um propósito para todas as coisas. A gente quer que as coisas aconteçam agora, mas o plano de Deus é muito maior, é muito maior. Abre o seu coração. Palavra, eu sempre gosto de falar esse texto da palavra de Deus, né? Em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. É Jesus batendo a porta do seu coração. Abre, abre. Mas eu não consigo. Pede para Deus que Ele vai abrir para você. Deixa Ele entrar no teu coração. Jesus, Ele está procurando a gente. A gente pensa que a gente está buscando a Deus, mas Ele que nos buscou, Ele que nos trouxe aqui a sua presença, hoje aqui. Esse milagre que está acontecendo aqui nos nossos corações, nas nossas mentes, enquanto nós estamos aqui, o Senhor está restaurando a nossa família, está restaurando muitas vezes uma enfermidade que está em nós ali, Ele está limpando tudo, está limpando a nossa mente, nosso coração. Ele quer o nosso bem. Os pensamentos de Deus são muito melhores que os nossos pensamentos, e os pensamentos dele são de bem para nós, não de mal. Muitas vezes a dificuldade que você passou é uma situação que o Senhor achou viável para você se aproximar dele, porque talvez se ele não tivesse te ferido, você não teria vindo. Se você tivesse numa situação confortável, você não teria dado nenhuma atenção a Deus. Você estaria ali como talvez o Simão fariseu, sabe? Não, pode vir aqui, não, pode falar de Jesus, tal, mas eu não abro a minha porta, eu não trato Jesus como Ele é digno de ser tratado. Ele é o Rei dos Reis. Se entrasse aqui uma autoridade aqui, né, nessa casa, todo mundo ia respeitar aquela autoridade, por mais que a gente não gostasse, né? Se entrasse o presidente Trump aqui, talvez alguns não gostem dele, mas se ele entrasse aqui, todo mundo ia respeitar a autoridade do Trump. A autoridade do nosso presidente Lula, muitos não gostam dele. Mas imagina o seguinte: falhos como eles são, homens pecadores como são, as pessoas dão respeito. Imagina o Rei da Glória. Imagina aquele que veio, desceu da sua glória, viveu entre nós sem pecado algum, morreu por nós, né? Esse sacrifício que ele fez por nós.
Maria, ela, com certeza, ela sabia da passagem que tem em Cantares, que fala, né, do noivo, né, que quando chega, ali em Cantares capítulo 1, verso 12, é o seguinte: enquanto o rei está em sua mesa, dá ao meu nardo o seu cheiro. Ela sabia dessa passagem. Enquanto o rei está sentado, Jesus está aqui, sentado. Ele está sentado porque a obra de Deus, ela diz respeito a descanso. Você está cansado, sobrecarregado, Ele está te dando descanso. Enquanto Ele está te dando descanso, o bálsamo é derramado e a presença, o cheiro de Jesus, Ele impregna todo o ambiente. Nós somos beneficiados pela presença do nosso Rei Todo-Poderoso. O Altíssimo está aqui. Não perca essa oportunidade. Não faça como os fariseus fizeram, como muitos que quiseram sair de lá e falar mal de Jesus, falar mal da obra de Deus, né? E se afastaram e buscaram a sua própria condenação. Faça como Marta, se derrame aos pés do Senhor. Fique de pé nessa hora. Nós queremos orar pela sua vida, pastor Will. Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem aqui hoje, nessa noite, quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez? Você nunca tomou essa decisão na sua vida antes. Você nunca disse assim: Senhor, eu quero confiar no Senhor. Eu quero hoje acreditar que o Senhor é Deus e Senhor de verdade. E eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Enquanto Deus fala no seu coração, eu quero falar com os missionários que estão aqui nessa noite. Todos vocês missionários. Vocês ainda não sabem que vocês são missionários. Essa história, meu amigo, eu gosto muito dela, Raul. Um missionário que chamava Godford, lá no Canadá. Ele foi um dos primeiros missionários para a China, quando a China ainda não era nem do Mao Tse Tung. Chegaram para ele e falaram assim: olha, nós vamos mandar você para a China, mas você tem que ir como médico, porque ele era médico também. E ele aceitou a oportunidade de ir para a China como médico. E chegando lá, era bem numa época que se acharam petróleo na China. E as grandes empresas americanas começaram a explorar petróleo na China e enviar pessoas para fazer perfuração de petróleo. E descobriram que o Godford agora falava chinês fluente e era uma pessoa com muito bom caminho no bem de todos. E mandaram para ele uma proposta de emprego e falaram assim: olha, nós queremos que você trabalhe para nós, e ofereceram para ele um rio de dinheiro. E o Godford falou assim: olha, muito obrigado, eu na verdade já estou trabalhando. Então eles mandaram uma segunda proposta para ele, oferecendo agora bolsa de estudo para os filhos e um bom tratamento de saúde e muito mais dinheiro do que ele podia imaginar. E ele, pela segunda vez, ele rejeitou. Pela terceira vez vieram 2 executivos da empresa, da Chevron, com uma carta na mão enviada pelo presidente da empresa. E a carta, quando você abria, dizia assim: Godford at any price. Godford a qualquer preço. E aquele missionário olhou para aqueles 2 executivos e falou assim: parece que vocês não estão entendendo. Guys don't seem to understand. O dinheiro que vocês estão me oferecendo é mais do que apropriado, mas o trabalho é muito pouco. O trabalho é muito pequeno. Godford já tinha quebrado o nardo dele. Nessa manhã você ouviu falar de valores, você ouviu falar de preço, você ouviu falar de dia de trabalho, mas não se engane, você não ouviu falar de dinheiro. Você ouviu falar de vida, de quanto vale a sua vida entregue na mão de Deus. O Senhor Jesus Cristo, olhando para aquela pessoa que tinha trabalhado a vida inteira, e falou assim: olha, aquele homem trabalhou, fez para ele um armazém, e falou assim: agora, alma, descansa, folga, porque você tem ainda muitos bens para você gastar. E aí o céu gritou para ele: louco, amanhã pedirão a sua alma, e o que você tem, para quem será? Se o seu dia terminar amanhã, se a sua vida terminar amanhã, ela valeu a pena?
Se amanhã terminar todo o seu trabalho e todo o seu labor, valeu a pena? Se você entregar hoje o seu trabalho, o seu labor para Jesus, eu te garanto que vai valer a pena. Um dia o nosso pastor no Brasil, alguém chegou para ele era deputado estadual, e ele falou assim: olha, Joel, se você se dedicasse aos negócios, ou para ser um empresário, o jeito que você se dedica para a igreja, você ia ser um homem milionário. E a resposta dele foi: eu sou milionário, há um tesouro no céu preparado para você. Glória a Deus. Se Deus falou com você nessa manhã, o nosso tempo já foi, nós temos ainda Santa Ceia, mas eu queria orar por você, dessa dedicação ao Senhor diferente da sua vida hoje. Você que quer entregar a sua vida a Deus, e você que quer fazer um pacto novo com Jesus nessa manhã, eu quero orar por você. Enquanto nós cantamos mais 30 segundos, eu quero convidar você à frente. Quando Jesus estendeu a sua mão, eu não posso acreditar que Jesus não falou com você. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo. Agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Nós vamos orar, e se a pessoa do seu lado precisa de ajuda, traga ela à frente. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez, ó Deus, crentes, absolutamente crentes, ó Senhor Pai, de que o Senhor falou conosco. Ah, Senhor Pai, não resta dúvida na minha alma, Senhor Pai, que hoje o Senhor enviou uma palavra do alto para a transformação de muitas vidas. A começar para mim, Senhor Pai, pela dedicação, Senhor, que nós temos à Sua obra, ó Deus. Quem de nós, ó Senhor, somos dignos da chamada que o Senhor nos deu? Quem de nós, ó Senhor Pai, é digno do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário? Quem de nós, ó Senhor Pai, como a palavra diz, pode acrescentar um côvado, Senhor, à sua estatura, ou transformar um cabelo branco, Senhor Pai, novamente a sua cor original? Mas o Senhor tem cuidado de nós com o zelo perfeito, Senhor. Nenhum de nós hoje, Senhor Pai, tem falta alguma de nada, Senhor, porque se tivéssemos alguma necessidade, Pai, que nos impedisse a vida, não estaríamos aqui, mas o Senhor tem nos cercado de bens. Nós moramos, ó Senhor Pai, no país mais próspero da terra, Senhor. Nós somos cercados de recursos, ó Senhor Pai. Ninguém hoje veio a pé para esse lugar, Senhor. Ninguém aqui está sem se alimentar, Senhor Pai, pela falta de dinheiro, Senhor. Porque nós somos cercados de bens por Ti. Mas, ó Senhor Pai, no nosso coração talvez hoje haja uma incredulidade tremenda, Senhor, em crer que o Senhor é poderoso para suprir sobre nós, ó Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, enquanto nós dedicamos mais uma vez a nossa vida, Senhor Pai, a crer em Ti de maneira completa, Senhor. Nós mais uma vez, ó Senhor Pai, nessa manhã entregamos a nossa vida, Senhor, como aquela mulher entregou, Senhor Pai, o seu perfume para ser quebrada diante de Ti, Senhor. O nosso valor é o Senhor. O rei Davi, Senhor Pai, no alto do seu ministério, no alto, Senhor Pai, do seu reinado, disse assim: não tenho bem nenhum a não ser o Senhor. Não me sobrou nada de valor a não ser a Tua pessoa bendita, Senhor. Recebe, Senhor Pai, a dedicação do nosso coração e da nossa vida diante do Senhor.
Recebe, Senhor Pai, o trocar, Senhor Pai, dos nossos valores pelos valores que o Senhor nos dá nessa manhã. Recebe, Senhor Pai, a nossa, Senhor Pai, mudança de atitude, Senhor, como uma obra, Senhor Pai, de glorificação e de exaltação ao Teu nome. E continua, Senhor Pai, conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Jesus estendeu a sua mão